Preparar? Vai! Sabia que eu ia acabar com ele. Não faria isso se fosse você. Sabe o que DK quer dizer? Doido Kong? Você sabia que um dos atores de Velozes e Furiosos, Desafio em Tóquio, abandonou Hollywood para abrir uma livraria e que outro virou dono de restaurante? Mas espera, isso não é nada comparado ao segredo sombrio que envolve a Yakuza real por trás das câmeras. Fique até o final, porque o que vou revelar sobre o ator número 1 vai te deixar sem palavras. Era 2006. O mundo ainda não tinha smartphones em todo o bolso. As pessoas compravam DVDs piratas na feira e o cinema estava prestes a receber uma revolução sobre 4 rodas. Velozes e Furiosos, Desafio em Tóquio não era apenas mais um filme de carro, era uma declaração de guerra contra tudo que Hollywood conhecia sobre filmes de ação. Enquanto Vin Diesel e Paul Walker descansavam longe da franquia, um jovem desconhecido do Alabama foi jogado nas ruas neon de Tóquio para aprender a arte ancestral do drift. E adivinha, ninguém apostava nada naquele filme. Críticos destrozaram, estúdios duvidaram, mas os fãs fizeram daquele longa o filme cult, que 19 anos depois ainda é debatido, imitado e reverenciado. Hoje você vai descobrir o que aconteceu com cada ator daquele elenco, que ousou desafiar as leis da física nas curvas de Shibuya. Alguns viraram mega estrelas, outros desapareceram misteriosamente, e um deles nunca mais voltou para casa. Vamos começar pelo que ninguém te conta. Desafio em Tóquio foi considerado um fracasso na época do lançamento. Sim, você leu certo, a bilheteria foi morna, a crítica massacrou e a Universal quase matou a franquia ali mesmo. Mas sabe o que salvou esse filme? O boca a boca, a cultura underground, os verdadeiros apaixonados por carros que entenderam que aquilo não era só cinema, era arte motorizada. E no centro dessa revolução estava um elenco completamente subestimado. Atores que hoje têm histórias de vida que parecem roteiros de Hollywood, mas mais intensos que qualquer ficção. Leonardo Nam, o argentino que nasceu em Buenos Aires no dia 5 de novembro de 1979, mas que o mundo conheceu como Morimoto, o brutamontes do bando de DK. Poucos sabem, mas Leonardo não tinha experiência nenhuma com carros de corrida antes do filme. Ele teve que aprender do zero, não apenas a dirigir, mas a parecer ameaçador enquanto acelerava em ruas fechadas de Tóquio às 3 da manhã. O papel de Morimoto era simples na superfície, ser o capanga agressivo, o cara que não pensa duas vezes antes de partir para cima de Chan. Mas por trás daquele personagem havia algo muito mais profundo. Leonardo trouxe suas raízes sul-americanas e coreanas para criar um antagonista que representava lealdade cega, aquela que te faz seguir um líder mesmo quando você sabe que o caminho pode ser perigoso. E olha que curioso, Leonardo continuou sua carreira trilhando caminhos completamente inesperados. Apareceu em Westworld, uma das séries mais cerebrais da HBO. Participou de A Ele Não Está Tão Afim de Você, aquela comédia romântica que todas as suas amigas viram 1000 vezes. O cara transita entre gêneros como poucos conseguem. E sabe por quê? Porque ele fala inglês e espanhol fluentemente, o que abriu portas que atores monolíngues só sonham. Hoje, aos 45 anos, Leonardo Nam prova que aquele papel de secundário agressivo foi apenas o começo de uma carreira que desafia categorizações. Mas calma, porque o próximo ator da lista tem uma história ainda mais surpreendente. Olha, antes de continuarmos essa viagem no tempo, eu preciso te contar uma coisa. Nós criamos uma lista com os 100 melhores filmes dos anos 80, totalmente grátis para você acessar agora. É uma curadoria completa, com clássicos que definiram nossa geração. Você encontra o link fixado nos comentários ou pode acessar diretamente em cinecultura.com.
canal no youtube.com. Não perde tempo. Pega essa lista agora e volta aqui, porque o que vem a seguir é de arrepiar. Conhecido como Bow Wow no mundo do rap, mas, para os fãs de Velozes e Furiosos, ele é eternamente Twink. Nascido em 9 de março de 1987 em Columbus, Ohio, Chad chegou ao set de filmagem já sendo uma estrela do hip-hop. Mas tem um detalhe que quase ninguém sabe. Ele odiou a experiência de filmar em Tóquio. Isso mesmo. Em entrevistas, anos depois, Chad confessou que sentiu-se completamente deslocado no Japão. A barreira cultural, o idioma, a comida, tudo era alien para um garoto de Ohio acostumado com o ritmo americano. Mas sabe o que ele fez? Transformou esse desconforto no combustível perfeito para criar o Twink, aquele personagem que está sempre tentando se virar, sempre negociando, sempre encontrando brechas no sistema. Twink não era só o alívio cômico, ele era o facilitador, o cara que sabia onde conseguir peças, onde rolar as melhores corridas, quem evitar e quem procurar. Sem Twink, Sean jamais teria entrado no submundo do Drift de Tóquio. E a carreira de Chad após o filme, bem, ele continuou no rap, lançou álbuns, fez turnês, mas nunca mais alcançou o mesmo sucesso que teve no início dos anos 2000. Ele virou uma espécie de cápsula do tempo ambulante, representando aquela era dourada do hip-hop teen que dominou a MTV. Hoje, aos 38 anos, Chad Moss divide opiniões. Alguns o veem como lenda, outros como alguém que não soube evoluir. Mas uma coisa é inegável, Twink continua sendo um dos personagens mais carismáticos da franquia. Agora, vamos falar do homem que todos amavam odiar, Brian Tee, o ator japonês-americano, nascido em 15 de março de 1977 em Okinawa, Japão, que deu vida ao temível DK, Drift King. Mas aqui está o que poucos sabem. Brian não sabia fazer drift antes do filme. Na verdade, ele mal sabia dirigir câmbio manual. A produção teve que contratar instrutores de drift profissionais para ensinar Brian durante 3 meses antes das filmagens começarem. E mesmo assim, muitas das cenas de direção do DK são feitas por dublês. Mas isso não diminui em nada a performance de Brian, porque o terror que DK causava não estava nos carros, estava nos olhos. Brian trouxe uma intensidade quase sobrenatural para o papel. DK não era só um vilão de cinema, ele era a personificação da pressão cultural japonesa, da yakuza, da honra manchada, do orgulho ferido. Cada cena com DK era carregada de uma tensão que fazia você segurar a respiração. E olha a reviravolta. Depois de Desafio em Tóquio, Brian Tee não virou astro de ação, ele virou médico, não na vida real, mas na TV. Ele interpretou o Dr. Ethan Choi em Chicago Med por anos, consolidando-se como um ator dramático de televisão. Participou de Jurassic World, onde foi, spoiler, brutalmente devorado. Ele produziu seus próprios projetos. Hoje, aos 48 anos, Brian prova que os vilões nem sempre terminam mal. Às vezes, eles encontram a redenção em aventais brancos de hospital. Mas o coração do filme, o verdadeiro protagonista dessa história louca, era um garoto do Alabama, que ninguém conhecia. Lucas Black, nascido em 29 de novembro de 1982, em Decatur, Alabama. O homem que deu vida a Sean Boswell, o rebelde que aprendeu que às vezes você precisa ir para o outro lado do mundo para descobrir quem você realmente é. Aqui está o segredo. Lucas Black não queria fazer o filme. Ele tinha acabado de sair de Jarhead e estava focado em projetos mais sérios, dramáticos. Mas o diretor Justin Lin insistiu. Lin viu algo em Lucas que outros não viram: autenticidade bruta. Lucas não era um ator polido de Los Angeles. Ele tinha sotaque sulista, jeito simplório, uma honestidade no olhar que não pode ser ensinada em aulas de interpretação. E essa escolha salvou o filme. Sean Boswell não era o herói típico de Hollywood. Ele perdia mais do que ganhava, cometia erros estúpidos, mas crescia. E Lucas entregou isso com uma vulnerabilidade que fez gerações inteiras de fãs se identificarem. Mas aqui está a parte triste. Depois de Desafio em Tóquio, Lucas Black praticamente desapareceu de Hollywood. Ele fez NCIS New Orleans por alguns anos, mas eventualmente saiu da série. Por quê? Porque Lucas escolheu sua família e sua paz acima da fama. Hoje, aos 42 anos, Lucas Black tem um canal no YouTube sobre pesca. Sim, pesca. Ele mora no Alabama, longe dos holofotes, e parece
parece genuinamente feliz. E talvez essa seja a maior lição que Desafio em Tóquio nos ensinou. Às vezes, vencer não significa chegar ao topo, significa encontrar seu próprio caminho. Atenção, antes de continuarmos, eu quero que você escreva Drift nos comentários abaixo. Assim, saberemos que você é realmente fã dessa era dourada do cinema de ação. Agora vamos continuar. Agora vamos falar dos atores, que tiveram participações menores, mas que carregam histórias que Hollywood nunca vai te contar. Nikki Griffin, a atriz, nascida em 16 de abril de 1978 em Vicksburg, Mississippi, que interpretou Cindy, aquela garota que aparece na cena inicial e que basicamente causa todo o caos que leva Sean até o Japão. Lembra dela? Cabelo loiro, ar de bad girl, provocando uma corrida ilegal que termina em destruição. Pois bem, Nick teve seus 15 minutos de fama em Hollywood. Apareceu em The O.C., fez Os Duques de Hazzard, alguns filmes B, mas nunca decolou de verdade. E sabe o que ela fez? Algo que nenhum ator de Hollywood tem coragem de fazer. Desistiu. Nikki Griffin abriu uma livraria na Carolina do Norte. Uma livraria de verdade, com livros físicos, café, eventos literários. Ela trocou os sets de filmagem por estantes de madeira e, segundo relatos, ela é genuinamente feliz. Talvez porque ela entendeu que ser famoso não é sinônimo de ser realizado. Hoje, aos 47 anos, Nick representa uma escolha radical: largar o sonho de Hollywood para viver uma vida comum. E olha, tem algo de profundamente bonito nisso. Sonny Chiba, o lendário mestre de artes marciais, nascido em 22 de janeiro de 1939, em Fukuoka, Japão, que interpretou o temível Sr. Kamata, o chefe da Yakuza, que controlava tudo nos bastidores. Mas aqui está o que te arrepia. Sonny Chiba não estava atuando. Ele era a autoridade encarnada. Sonny era uma lenda viva do cinema de ação japonês, ídolo de Quentin Tarantino, que o colocou em Kill Bill, fundador de sua própria escola de karatê. Quando Sonny Chiba entrava em cena, até os atores principais tremiam, e a história fica mais trágica. Sonny Chiba morreu em 19 de agosto de 2021, aos 82 anos, vítima de complicações da Covid-19. O mundo perdeu um titã, mas seu legado permanece imortal em cada soco, cada olhar penetrante, cada cena onde ele mostrava que presença não se ensina. Se tem Linda Boyd, a atriz canadense, nascida em 28 de janeiro de 1965 em Vancouver, que interpretou a Sra. Boswell, a mãe de Sean. Ela tem apenas uma cena no filme, mas que cena! O momento em que ela despede o filho para o Japão, sabendo que pode ser a última chance dele de se endireitar antes de arruinar a vida completamente. Linda Boyd nunca foi estrela. Ela é o que chamam de atriz de trabalho, alguém que aparece em dezenas de produções, sempre entregando performances sólidas, mas nunca alcançando o estrelato. E sabe de uma coisa? Isso é lindo, porque Linda representa a espinha dorsal de Hollywood, os atores que mantêm a indústria funcionando enquanto as estrelas brilham. Hoje, aos 60 anos, Linda continua atuando, escrevendo roteiros e cantando. Uma artista completa que nunca precisou de holofotes para validar seu talento. Zachary Ty Bryan, o ator nascido em 9 de outubro de 1981 em Aurora, Colorado, eternizado como Brad Taylor em Home Improvement, Melhorando o Lar, mas que em Desafio em Tóquio interpretou Clay, o rival arrogante de Sean, na cena inicial. E aqui a história fica sombria. Zachary teve uma carreira promissora nos anos 90, mas após os 2000 as coisas desandaram. Ele se afastou da atuação, tentou negócios próprios e em 2020 foi preso por violência doméstica. A queda foi tão rápida quanto brutal. Hoje, aos 43 anos, Zachary Ty Bryan é um lembrete doloroso de que fama na juventude nem sempre prepara você para a vida adulta. Keiko Kitagawa, a atriz japonesa nascida em 22 de agosto de 1986 em Kobe, Japão, que interpretou Reiko, aquela amiga fofa e otimista do grupo. Keiko era modelo antes de ser atriz, e sua carreira no Japão explodiu após o filme. Ela estrelou Paradise Kiss, Dear Friends, e se tornou uma das atrizes mais queridas do Japão. Diferente dos colegas ocidentais, Keiko soube surfar a onda do filme para construir uma carreira sólida em seu país natal. Hoje, aos 39 anos,
Keiko prova que nem todo sucesso precisa ser internacional. Às vezes, brilhar em casa é mais que suficiente. Se você está curtindo essas histórias que ninguém te conta sobre os bastidores de Hollywood, clique no botão de like agora e se inscreva no canal imediatamente. Assim você não perderá mais nenhum conteúdo como esse. Vamos continuar. Brian atuou em O Último Castelo, Prenda-me se for capaz, Southland e até dirigiu seus próprios filmes. Mas o mais impressionante é que ele usou sua história para ajudar outros. Palestras, entrevistas, inspirando pessoas que estão no fundo do poço a acreditarem que mudança é possível. Hoje, aos 62 anos, Brian Goodman representa a maior lição de desafio em Tóquio. Não importa quão perdido você esteja, sempre há uma curva que pode mudar tudo. E olha, já que estamos falando de filmes que mudaram vidas, não esquece, nós criamos uma lista com os 100 melhores filmes dos anos 80 totalmente grátis para você. É uma curadoria completa com clássicos que definiram gerações. Você encontra o link fixado nos comentários ou acessa diretamente em cinecultura.canalnoyoutube.com. Pega lá agora, você não vai se arrepender. Velozes e Furiosos. Desafio em Tóquio não foi apenas um filme, foi um manifesto sobre encontrar seu lugar no mundo, sobre respeitar culturas diferentes, sobre mentores que mudam vidas e sobre a arte de transformar derrotas em vitórias. 19 anos depois, esse filme continua sendo o patinho feio da franquia. Críticos ainda torcem o nariz. Mas os fãs de verdade, esses, sabem que Desafio em Tóquio é o coração pulsante de tudo que Velozes e Furiosos se tornou. Alguns atores viraram estrelas, outros desapareceram. Um deles nos deixou para sempre, mas todos carregam em suas vidas um pedaço daquelas noites de neon em Tóquio, onde carros deslizavam nas curvas e sonhos nasciam no asfalto molhado. E você que assistiu esse vídeo até aqui, você faz parte dessa família também, porque nostalgia não é sobre voltar ao passado, é sobre honrar o que aqueles momentos significaram. Nos vemos na próxima curva. Continue driftando pela vida e nunca pare de acelerar seus sonhos.